Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Sérgio Flanzer, eu sou professor aqui na Faculdade de Engenharia de Alimentos da Unicamp e hoje, juntamente com o professor Pedro Eduardo de Felício, nós vamos falar um pouco, vamos fazer alguns comentários em relação à importância do setor de carnes no Brasil, nesse momento de crise, nesse momento que está espalhado, né, a pandemia pelo coronavírus. Bem, então a gente vai falar um pouco sobre qual é a importância desse setor para o consumidor, enfim, a gente vai falar um pouco sobre isso. Professor Pedro, tudo bem aí? Tudo bem, Sérgio. É interessante que nós podemos alertar um pouco os seus alunos e todo mundo que queira assistir o vídeo da importância dessa indústria de alimentos. A indústria de alimentos não pode parar. Se a indústria de alimentos parar, vai faltar comida para o consumidor, para todos nós. Então, a indústria de alimentos não tem como parar, e principalmente a gente está preocupado com a proteína de origem animal nas cadeias produtivas do boi, do suíno e das aves. Perfeito, Pedro. Pedro, o que a gente pode levar em consideração, né? Por que é importante, então, manter esse setor funcionando sempre que possível, né? Principalmente nesses momentos de crise? Quais são os pontos que o senhor poderia destacar de importância nesse sentido? Bom, é um setor que emprega milhões de trabalhadores, né? Então, e você tem a produção mais intensiva, onde você alimenta principalmente os frangos e os porcos com ração. Isso aí, isso não para. É um setor, uma área, é um segmento dentro do setor que não para nunca. Ele tem que alimentar, ou não pode deixar de dar ração. E se os frigoríficos param, você fica com esses porcos, com esses frangos, e aí aos milhões, e não tem o que fazer. Não tem o que fazer, você vai deixar morrer de fome, porque não tem como ficar dando ração. E vai passar do peso, né? Passa do peso de abate. A indústria depois, quando voltar a funcionar, não quer mais. Exato. Bem, nesse sentido, a gente pode até pensar que o sistema pode entrar em colapso, alguma coisa de curto prazo, né? Então, problema de abastecimento nesse momento de crise, mas futuramente, né? Então, você interromper toda essa cadeia de uma maneira não planejada, você tem perda de matrizes ou de aves que são responsáveis aí pela produção dos pintinhos, dos arrozeiros e assim por diante, e isso tudo se parar até esse sistema voltar a funcionar novamente, isso pode levar muito tempo, né? Muito, E, muito. uma outra coisa também bem importante, né, é o fornecimento dessa proteína animal para a saúde humana. Né? O que o senhor tem a falar sobre isso? Bom, é uma questão de nutrição, todo mundo reconhece isso para a nutrição humana, da maior importância. Você tem aí os minerais, você tem, vamos pensar aí no ferro, no zinco, nas vitaminas do complexo B, principalmente B12. Isso é muito difícil. Você tem gente que sobrevive sem isso, mas é complicado. Geralmente, as pessoas que vivem sem isso precisam de suplementação com complexos vitamínicos, minerais, né? Então, Perfeito. e a proteína de alto valor nutricional. Você não consegue, é muito difícil substituir essa proteína. Maravilha. E sem contar, né, a questão, acho que eu imagino que a questão dos empregos, né? Eu acho que esse é um setor que emprega muito e qualquer interrupção nessa cadeia pode comprometer a vida de muitas pessoas, né? Depois não volta. É muito difícil. Depois passa mais de ano para voltar. É muito complicado. Perfeito. Pedro, e quando a gente fala da indústria de carne, vamos pensar na parte do abate, o processamento, existem ferramentas ou ações que a indústria faz para garantir o alimento seguro? O que pode ser falado em relação a isso? O alimento, a segurança do alimento, o Brasil desenvolve isso desde 1915. Então, são mais de 100 anos. O Serviço de Inspeção Federal comemora agora 105 anos, e mesmo onde não é federal, onde é estadual,
há uma tendência muito forte de seguir o que a federal determina, e aí você tem todos os cuidados necessários. A hora que chega no frigorífico, o frigorífico tem todas as providências, tem todo um esquema para que o alimento não seja contaminado e que a higiene dentro da indústria seja a mais perfeita possível. Então, você sabe de quantas vezes nós entramos em frigoríficos e quantas vezes nós tivemos que lavar as mãos, as botas, e sai um pouquinho para tomar um ar. Quando você volta, você lava tudo de novo, e lava para entrar, lava para sair, muda de seção, lava tudo de novo. Então, as mãos são lavadas com muita frequência, com detergente e com sanitizante, depois de lavada. Aí você seca as mãos para poder entrar na instalação. Perfeito, Pedro. Então a gente pode dizer que nada, vamos dizer assim, nada de tão novo em relação a normas para serem desenvolvidas dentro da indústria para garantir essa qualidade estão sendo feitas, né? Não tem nada tão especial porque o produto, as regras, as rotinas da indústria já garantem essa qualidade, essa segurança dos alimentos. E eu acho que a gente pode colocar ainda, adicionar em relação a isso, a segurança dos trabalhadores, né? Que acho que essas normas, as normas da inspeção, além delas protegerem o alimento, elas também protegem o trabalhador, é isso? Protege com as EPIs, né? Os equipamentos de proteção individual, todo mundo usa uniforme, todo mundo usa bota de borracha, usa capacete, e só que agora está sendo reforçada, essas providências são reforçadas pela medida de temperatura do trabalhador, quando ele toma o ônibus para ir para a fábrica e quando ele vai entrar na fábrica, a temperatura dele está sendo medida. E, claro, muitos já foram dispensados por estarem na faixa, em grupo de risco, acima de 60 anos, gestantes e pessoas com doenças crônicas estão sendo dispensadas para ficar em casa enquanto não passar essa situação, esse problema todo, essa epidemia toda. Perfeito. E eu acho que também tem algumas ações, né, bem importantes que a indústria está tomando agora, em relação aos motoristas que chegam ou que saem da indústria, né? Então, assim, a indicação de que não utilizem os mesmos banheiros, os mesmos refeitórios, que sejam também, que passem por algum treinamento de higienização de mãos e tudo mais, para que esse problema não se espalhe ainda mais, né? Então, para que não comprometa a segurança dentro da indústria. A indicação também de aumentar o número de turnos nos refeitórios para que diminua lotação dentro da indústria no momento. Então, tudo isso vem a agregar mais ainda nessa questão de garantia da segurança dos profissionais da indústria, assim como do alimento. Eu só vou repetir que, quando eu falei dos grupos de risco, né, geralmente, então, a indústria tem um departamento médico e essas pessoas são encaminhadas. E também quem apresentar algum sintoma, alguma elevação de temperatura, deve ser encaminhada para o departamento médico. O departamento médico vai afastar essas pessoas e eles passarão por uma quarentena, possivelmente aí 14 dias, para depois voltarem ao trabalho. Perfeito. Uma outra recomendação que tem sido feita, e eu acho que já está sendo utilizada pela indústria, é a restrição de visitantes, né? A gente, quando vai fazer uma visita ou outra, tem que preencher um formulário e tudo mais, mas a gente sabe do cuidado que a indústria tem sempre que vai receber alguém externo. E nesse momento ainda mais, né? Então, as indústrias, eu acho que elas estão monitorando muito mais esses acessos e, sempre que possível, impedindo o acesso de pessoas que não fazem parte da rotina da indústria. Acho que isso também ajuda bastante nesse sentido. Estão suspensas todas as visitas, desde lá da granja até o frigorífico, estão suspensas, inclusive as auditorias, mesmo as internacionais em frigoríficos, estão suspensas. Não deve entrar e ninguém deve, e os funcionários, assim, gerentes da indústria, não devem viajar. Se eles tiverem algum compromisso fora, recomenda-se que eles façam isso por via remota, pela internet. Perfeito. Pedro, então, existe alguma motivação, alguma questão que o consumidor precisa ficar preocupado em relação
a esse tipo de alimento, as proteínas de origem animal, ou a gente pode considerar que esse alimento ele segue seguro e, enfim, que o sistema de inspeção consegue garantir, que a indústria consegue garantir essa qualidade e segurança? Bom, Sérgio, não é motivo de preocupação de maneira nenhuma. Todo o sistema já instalado nos frigoríficos é para garantir a qualidade, não tem o menor problema. Acho que a gente nem tem que se preocupar com isso de maneira nenhuma. Já está tudo assegurado. Maravilha. Professor Pedro, eu acho que com isso a gente encerra esse bate-papo curto, bem dinâmico, para explicar, então, a importância, né, por que nós dois consideramos que esse setor ele deve permanecer funcionando, né, para a questão de abastecimento da população, uma fonte de proteínas extremamente importante para a saúde humana, a questão dos empregos, enfim. Eu gostaria de fazer um agradecimento, então, para o senhor ter participado comigo dessa conversa, e agradecer todos os elos da cadeia, né, desde o produtor rural, passando pela indústria, os profissionais do transporte, né, os motoristas que trazem esse alimento até os consumidores, e a rede de varejo, que é responsável por essa distribuição final. É isso, Sérgio. Assim como a gente vive agradecendo aí a área médica, né, de enfermagem, dos hospitais, nós agora contamos com a força de trabalho e a gerência, os proprietários de indústria e os políticos que estão ao redor dessas indústrias, nos municípios, para que mantenham tudo funcionando. Não pode haver desabastecimento, em hipótese alguma. As proteínas de origem animal são da maior importância. Maravilha. Obrigado, então, Pedro. Um abraço. Até logo.